O divórcio. Lições bíblicas sobre amor, compromisso e restauração. O Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, reúne alguns dos ensinamentos mais profundos de Jesus Cristo sobre a vida, o caráter cristão e os relacionamentos. Dentro desse contexto, encontramos a breve, porém intensa, instrução sobre o divórcio, em Mateus 5, 30 e 1 a 32. Embora sucinta, esta passagem bíblica abre reflexões sobre compromisso, fidelidade e, sobretudo, sobre o estado do coração humano. Ao longo da história, o casamento tem se mostrado um pilar social e espiritual. Ele é visto como um pacto sagrado, reflexo da união entre Deus e seu povo. Desde sua concepção no plano divino, é uma união sagrada e indissolúvel, destinada a refletir o amor de Deus. Entretanto, vivemos em um mundo marcado pela imperfeição e pelo sofrimento, onde desafios relacionais frequentemente colocam em teste a solidez dessa aliança. Em situações de quebra de confiança, abusos no relacionamento e crises que parecem irreconciliáveis, muitos se questionam sobre o limite entre honrar o vínculo conjugal e reconhecer a necessidade de separação. No Sermão da Montanha, em Mateus 5, 31 a 32, Jesus aborda o tema do divórcio com palavras desafiadoras, destacando a seriedade do compromisso conjugal e o impacto espiritual de rompê-lo. Vejamos a seguir os ensinamentos bíblicos sobre o casamento e o divórcio, analisando os textos sagrados à luz do contexto histórico e das realidades contemporâneas. O ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus declara, texto bíblico, foi dito, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus 5, 31 a 32, NVI. Essas palavras refletem a intenção de Jesus de transcender a interpretação legalista da lei de Moisés, que permitia o divórcio mediante a entrega de uma certidão formal. Deuteronômio 24, 1 a 4. Na cultura judaica do primeiro século, divergências entre os rabinos resultavam em uma aplicação bastante flexível dessa lei, permitindo o divórcio até por razões triviais. Jesus, entretanto, resgata o propósito original do casamento, uma união permanente, estabelecida para refletir a fidelidade e o amor de Deus. Ao introduzir a cláusula de exceção, exceto por imoralidade sexual, Jesus restringe as razões legítimas para o divórcio a casos de infidelidade grave, termo traduzido do grego porneia, que inclui adultério e outras práticas sexuais ilícitas. Contexto histórico e cultural. No contexto da época, o divórcio era amplamente aceito na sociedade judaica, mas frequentemente desfavorecia as mulheres. A certidão de divórcio, mencionada por Jesus, protegia a mulher contra falsas acusações de adultério, permitindo-lhe refazer sua vida. Contudo, o objetivo de Jesus era mais profundo: restaurar a dignidade e a sacralidade do casamento como uma aliança inquebrável diante de Deus. Ao declarar, foi dito, mas eu lhes digo, Jesus não revoga a lei de Moisés, mas eleva o padrão moral e espiritual, enfatizando que o casamento não deve ser rompido por razões banais. Sua mensagem é clara: o divórcio só pode ser considerado em circunstâncias extremas, e mesmo assim deve ser encarado com profundo temor e reverência. Casamento no propósito divino. O plano original de Deus para o casamento é descrito em Gênesis 2, 24. Texto bíblico. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa união representa uma relação de unidade, fidelidade e amor sacrificial.
Em Efésios 5:20 e 5-27, Paulo compara o casamento à relação entre Cristo e a Igreja, destacando o papel do marido como alguém que ama sacrificialmente, enquanto a esposa deve responder com respeito e submissão. Texto bíblico. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Efésios 5:25, NVI. Desafios contemporâneos ao matrimônio. Embora os princípios bíblicos enfatizem a indissolubilidade do casamento, vivemos em um mundo onde o pecado, a dureza de coração e as dificuldades relacionais podem levar ao divórcio. A seguir, exploramos algumas situações comuns e como os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados. Esfriamento do relacionamento. Jesus não menciona a falta de amor como motivo para o divórcio. Contudo, ele encoraja a reconciliação e o perdão. Mateus 18:20 e 1-22. Muitas crises conjugais podem ser superadas por meio de diálogo, aconselhamento e oração, restaurando o compromisso inicial do casal. Abuso e violência. Embora Jesus não mencione diretamente o abuso, a Bíblia defende a justiça e a proteção dos vulneráveis. Salmo 82, 3-4. Em casos de violência física, emocional ou sexual, a separação pode ser necessária para preservar a dignidade e a segurança da vítima. Incompatibilidade ou conflitos irreconciliáveis. Problemas como divergências e incompatibilidade de personalidade, dificuldades financeiras ou familiares, não são justificativas diretas para o divórcio, mas refletem a dureza do coração humano. Mateus 19:8. Nesses casos, é essencial buscar aconselhamento e apoio para tentar salvar a relação. Reflexões finais e princípios práticos. O casamento é um reflexo do relacionamento de Deus com seu povo, e o divórcio deve ser sempre a última opção. No entanto, é necessário abordar cada situação com sabedoria e compaixão, levando em consideração o contexto e os princípios bíblicos. Centralidade do compromisso. O casamento não é apenas um contrato legal, mas um pacto espiritual que exige fidelidade, respeito e amor mútuo. Acolhimento e graça. Mesmo em casos de falha ou divórcio, a graça de Deus está disponível para todos. Em Romanos 8:1, Paulo declara, texto bíblico, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Busca de aconselhamento. Em momentos de crise, o apoio de conselheiros sábios e líderes espirituais pode ser crucial para restaurar o relacionamento ou lidar com as consequências do divórcio. Amor e reconciliação. O chamado de Jesus é para um amor sacrificial e restaurador, conforme descrito em 1 Coríntios 13:4-7. Texto bíblico. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Conclusão. O ensinamento de Jesus sobre o divórcio em Mateus 5:31-32 é desafiador porque revela o alto valor que Deus confere ao casamento. Ele mostra que a verdadeira fidelidade não se limita a formalidades legais.
mas atinge a profundidade das motivações do coração. As palavras de Jesus nos convidam a valorizar o casamento como uma aliança sagrada e a buscar reconciliação sempre que possível. No entanto, ele também reconhece a realidade do pecado e das situações extremas que podem levar à separação. Assim, esse ensino não pode ser interpretado de forma rígida a ponto de justificar a permanência em relacionamentos abusivos ou colocar um fardo de condenação sobre aqueles que já experimentaram o divórcio. A mensagem bíblica como um todo equilibra a busca pela preservação do casamento com a realidade das circunstâncias excepcionais que levam ao rompimento do vínculo. Como cristãos, somos chamados a refletir o amor de Deus em nossos relacionamentos, promovendo a paz, a reconciliação e a dignidade humana. E mesmo quando o divórcio ocorre, a graça divina oferece restauração e novas possibilidades, reafirmando que em Cristo há sempre esperança e redenção.